A cultura forma sábios, a educação, homens. Com esta frase do filósofo francês Louis de Bonald, iniciamos mais um episódio do Simplifica Professor. O programa que é cheio de dicas e informações para te auxiliar nos vestibulares, concursos e tantas outras provas que podem aparecer ao longo da vida. Hoje vamos conhecer uma professora de língua portuguesa, que junto com a gente vai trilhar um caminho de conhecimento. Vamos juntos ver o que ela tem para apresentar? O que são as vanguardas europeias? Quais são os temas mais frequentes que caem na prova de língua portuguesa? Qual é a diferença entre função e figura de linguagem? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Érica, professora de língua portuguesa, dou aula há 15 anos e hoje vim contribuir com vocês no programa Simplifica Professor. Vamos tirar dúvidas de alguns alunos, vamos tratar dos temas mais abordados e vamos responder algumas perguntas, como o que são vanguardas europeias, as diferenças entre funções e figuras de linguagem e quais são os temas mais temidos da prova. Vamos tratar de algumas dicas e dos conteúdos mais abordados. Vocês podem usar essas dicas, inclusive, para concursos e para outros vestibulares, não só para o Enem, hein? Fica a dica. Primeira dica: prepare-se antes. Se você sabe que vai prestar prova, estabeleça uma rotina de estudos, um cronograma de estudos. Quais são as matérias que você tem mais dificuldade? Foque nessas matérias. Verifique o tema da redação. Então, quando você chegar lá, preparado, abrir o caderno de provas, vá lá e leia o tema da redação. Porque ao longo da prova, você pode ter ideias que contribuam para o seu texto. Então, fique atento nisso. Lembrando também que vocês têm um tempo restrito para executar cada questão. Leia e destrinche o enunciado da questão. É muito importante que vocês leiam o que está sendo pedido. O Enem tem como característica textos longos. Os alunos sempre reclamam, falam que são maçantes, que é muito texto. Realmente, tem questões longas, mas leiam a comanda da questão, leiam o enunciado antes, observem o que está sendo pedido e depois responda a questão. Em geral, ao ler o enunciado, você consegue economizar tempo, e tempo no Enem é muito importante. Observe a intenção do texto. Aquele texto é uma notícia? Aquele texto é um artigo de opinião? Qual é o gênero textual que está sendo empregado ali? Quando você tem afinidade com o gênero, quando você sabe qual é o gênero, isso facilita muito na elaboração da questão, no desenvolvimento da questão. E elimine opções absurdas. Em geral, numa leitura rápida, a gente já consegue eliminar ali algumas questões, algumas que não são cabíveis, que fogem ao nosso conteúdo. E vamos a eles, os conteúdos mais abordados, os conteúdos que mais caem na prova. Quais são eles? Arte e literatura. A prova do Enem é uma prova interdisciplinar, ela dialoga com outras matérias, então arte e literatura sempre vão estar juntas, né? Ciências sociais e outras questões relacionadas a conhecimento de mundo, atualidades, é algo que é cobrado nessa prova. Então, observem bastante as questões relacionadas à arte e literatura. Leitura de imagens, a gente tem aí textos multissemióticos, né? Muita leitura de imagem, não só nas questões de língua portuguesa, tá galera? Também temos essa questão da leitura de imagens em textos, em questões relacionadas à área de ciências exatas, por exemplo. Análise de gráfico, de tabela, infográfico, na prova de geografia, na prova de ciências humanas também é cobrada a leitura de imagens. E as vanguardas europeias, que foi uma das perguntas dos nossos alunos, né? A gente precisa lembrar do termo vanguarda. Então, a primeira questão é essa. O que é vanguarda? Vanguarda é algo que está à frente. E
quando a gente fala em literatura, as vanguardas europeias, elas estão associadas ao modernismo, a um período literário, né, um movimento literário importante e que é muito cobrado no Enem. A gente precisa lembrar que o movimento literário modernista é o que é mais cobrado, sempre cai nas provas. E as vanguardas europeias são as vanguardas que precedem o modernismo no Brasil, né? Não só no Brasil, mas as vanguardas europeias, elas nos auxiliam. Então, dadaísmo, futurismo, surrealismo são vanguardas europeias que rompem com o clássico. E o modernismo é isso, né? A ruptura com o que era clássico em todos os viés artísticos que nós temos. Então, nas artes visuais, na literatura, no teatro, na música, essas vanguardas elas vão aparecer. Outro assunto importante também, que sempre está presente nas provas, variação linguística. O que é variação linguística? A gente precisa lembrar que a língua portuguesa, ela é viva. A língua é viva e ela sofre mudanças regionais, mudanças históricas, mudanças etárias. Então, todas essas mudanças sociais, cada grupo social fala de uma determinada maneira, isso tudo faz parte da variação linguística, né? E isso é cobrado nas provas. Inclusive, já tivemos provas com algumas questões relacionadas à variação linguística, à variedade linguística, e que foram, inclusive, polêmicas. Então, fiquem atentos a essa questão. Esse assunto é muito importante e sempre está presente nas provas. Funções da linguagem, e aí está a dúvida dos nossos alunos. A diferença entre funções da linguagem e figuras de linguagem. Então, as funções da linguagem, o próprio nome já se explica, né? São as funções que a linguagem ela tem. Então, são atos comunicativos. Esse ato comunicativo, ele tem qual intenção? Ele é voltado para a mensagem? Ele é voltado para o emissor, para o receptor? Qual é o foco dessa mensagem? Então, as funções de linguagem trazem para a gente essa percepção, né? Então, o foco no receptor, o foco no emissor, o foco na própria mensagem. Então, que tipo de texto é esse? Qual é essa função comunicativa? Isso são as funções da linguagem. As figuras de linguagem, elas são recursos estilísticos. É a metáfora, é a metonímia, né? É a ironia, que nós adoramos. São essas as figuras de linguagem, são muitas na língua portuguesa, mas também são cobradas nas provas. Em geral, as figuras de linguagem, elas estão associadas aos poemas, tão temidos poemas. Nós temos uma certa dificuldade em interpretar poemas, em entender a comanda do enunciado na análise de poemas e erramos muito nas questões relacionadas a poemas. Então, fiquem atentos às figuras de linguagem, elas são importantes para a interpretação de texto. Vamos falar também sobre os gêneros textuais. Como disse anteriormente, é necessário ficarmos atentos às características dos gêneros. Então, uma notícia traz uma informação, eu preciso saber disso para realizar minha prova. Um artigo de opinião, a função de um bilhete, a função de uma mensagem do WhatsApp, a função de uma receita. Então, diferentes gêneros textuais, eles são cobrados na prova do Enem, não só na prova de língua portuguesa. Então, nós precisamos ficar atentos à característica de cada um deles para fazer uma boa prova. Nosso último assunto, e não menos importante, é gramática. A gente precisa lembrar que no Enem a gramática é contextualizada. Ah, professora, o que é isso? O que é gramática contextualizada? Gramática contextualizada é a gramática inserida dentro dos enunciados, dentro dos textos. Uma gramática que vai ser cobrada de vocês, né? Não é uma análise sintática muito complexa, né? Ela vai estar inserida dentro dos gêneros textuais, dentro das figuras de linguagem,
linguagem. Então, é cobrado de vocês muitas vezes mais do que um assunto só em cada questão. Então, observem isso. Bom, galera, esses são os conteúdos mais abordados, mais cobrados nas provas, mas não se desesperem, estaremos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês e para tratar de cada um deles de maneira mais clara e objetiva possível. Fiquem conosco, nos próximos episódios vamos tratar desses assuntos. Beijos e até o próximo programa. Conteúdo revisado, agora é a sua vez de se comprometer e não perder os próximos episódios. Em cada um deles, um assunto será abordado. Aguardo por você no próximo Simplifica Professor. Até lá!